Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Por esse tempo pascal, o Padre explicou para vocês sobre os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, e que ele tem o objetivo de mostrar como a igreja cresceu no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. É isso que São Lucas quer mostrar, como Jesus é presente na comunidade, como a força do Espírito Santo agia nos primeiros cristãos, especialmente nos apóstolos. E hoje nós, seguindo esse percurso, vemos Filipe, aquele diácono que foi ordenado, como nós lemos no domingo passado. E Filipe está na Samaria e faz milagres e portentos. Realiza milagres, enfermos são curados, ele realiza exorcismo, ele prega a palavra de Deus. E Filipe está realizando tudo isso na ação de Deus, na força do Espírito Santo. E cabe aqui algo muito importante. Primeiro que lembrar, o padre aqui só vai lembrar para dar fundamento à palavra que nós lemos. Primeiro lembrar a vocês, no primeiro período cristão havia muitos milagres. Havia muitos milagres e os apóstolos principalmente, eles são imbuídos de uma força miraculosa muito grande. Até a morte do último apóstolo, que é São João, havia milagres, grandes milagres. Hoje ainda há milagres, mas não como aquele tempo. É importante nós entendermos isso, porque o milagre é uma muleta, e nós precisamos entender o milagre como uma muleta. Aqui no Brasil mesmo, se nós pegarmos milagres reconhecidos pela ciência, é bonito ver como no Brasil acontecem milagres. Se você for no Sergipe, o milagre de Irmã Lúcia, que deu a canonização à Irmã Lúcia. Se você vai
a Santos, na Praia Grande, o milagre que canonizou Madre Teresa de Calcutá. Se você vai a Campo Grande, no Mato Grosso, o milagre que canonizou Carlo Acutis, milagre fabuloso desse menino que de repente nasceu parte do pâncreas, coisas que, como assim, mas não tinha lá quando nasceu e agora tem. Coisas grandiosas aconteceram no Brasil. Se você vai aqui, pertinho de nós, na nossa diocese, o padre esqueceu o nome da cidade agora, mas os dois, o milagre do menininho que caiu de cabeça e que canonizou Francisco e Jacinta, que, lembra o nome da cidade? Meu Deus, fugiu o nome da cidade agora. Juranda, isso mesmo. Se você vai lá, então, muitos milagres acontecem, e é verdade, porém o milagre é uma muleta. Até Jesus concorda com isso e ele mesmo fala: cuidado com essa ideia milagrosa. Milagre até o demônio faz. Isso sai da boca de Jesus. Jesus se preocupa com isso. O milagre é uma muleta, porque às vezes o mundo é forte contra nós. Às vezes o mundo persegue a igreja, o mundo maltrata a igreja, o mundo te maltrata, faz você fugir da fé, te decepciona. O mundo muitas vezes é cruel. Agora nessa semana você pode ver quanta ideia em torno dessa pastora que pregou uma coisa tão séria lá, e que o padre prega aqui a mesma coisa que ela pregou, todo mundo prega, a igreja sempre prega, mas de repente surge um negócio, porque estão falando disso, que é justamente a defesa das mulheres. Quantas mulheres morreu no Brasil violentadas? Quantas mulheres têm morrido no Brasil? Sabe, às vezes o mundo é cruel com a gente. O pior de tudo, que muitas dessas mulheres foram agredidas por gente de dentro da igreja. Um marido que é pregador de igreja, um marido que está dentro da igreja, já agrediu essas mulheres. Então, o mundo, ele é perigoso. E aí, então, para nos consolar e nos dar força, Deus realiza milagres muitas vezes. Você poderia contar momentos difíceis da tua vida, você podia vir aqui contar um milagre que Deus fez na sua vida como uma muleta. Muleta por quê, padre? Para te ajudar a dar força, a crer na vida, a crer em Deus, para você continuar. O milagre é isso. Por isso Filipe fazia muitos milagres naquele lugar, porque lá o povo não conhecia a fé, e muitos milagres aconteciam. Porém, cuida, o milagre pode ser uma moeda falsa. O demônio faz milagre também, cuida com isso. A gente tem que cuidar com essa mentalidade milagrosa. Temos que cuidar, porque milagre é uma muleta. A força de fé mesmo vem do batismo, e é isso que o padre quer explicar. Porque se você ver, eles estavam preocupados, tinham sido batizados em Jesus Cristo, mas não tinham o Espírito Santo. E aí eles precisavam impor as mãos, como você viu na primeira leitura, para que recebessem o Espírito Santo. O que significa isso? Por que isso? Você sabe que o batismo, e São Paulo explica isso muito bonitinho lá na carta aos Efésios. Você sabe que só existe um Deus, uma só fé e um só batismo. Isso são palavras de São Paulo. Só existe um, não adianta, é difícil. Isso aqui é complicado, porque não adianta dizer de outro jeito, povo de Deus. Alguém outro dia disse assim: mas como é que a igreja católica se arroga a falar no nome de Deus? Olha, é simples, está na Bíblia. É só você ler passagens como essa que nós acabamos de ler. Jesus morreu e fundou uma igreja, chamou ela de sua, a minha igreja. Só existe uma igreja, uma só fé, um só batismo. Ele não criou um monte de igreja. Não adianta, essa discussão é muito complicada, eu sei, mas o padre tem que dizer isso para você. Nós somos a única igreja que continua lá, no início, por Cristo. É só você, se você tem história na cabeça, se você conhece um pouco de história, é só você ver. A maioria dessas igrejas foram criadas no século XVII. 17 séculos depois de luta da igreja católica, que sempre lutou. Se você for lá em Roma, tem lá o túmulo dos papas, a começar de São Pedro. Depois de São Pedro, outro papa, está lá, está todo mundo lá. A história nos conta a verdade. E nós somos a igreja verdadeira, com todas as nossas falhas. Mas muitas vezes não deixamos isso acontecer, porque nós recebemos aqui, o padre quer dar uma catequese para você entender. Por que essa preocupação dos apóstolos e de Filipe, que não viam eles manifestarem o Espírito Santo? Por quê? Porque você recebe o Espírito Santo no batismo. Nós não somos batizados com o batismo de João. Aliás, São João diz isso, é só você ler São Lucas e São Mateus. Ele diz: olha, escuta,
eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo. O nosso batismo é no Espírito, as águas é o batismo do Espírito. Então você recebe uma graça. O padre diz isso para os padrinhos e as madrinhas quando vem aqui. Você recebe uma graça. Quando as águas do batismo caem em você, você recebe o que nós chamamos de graça santificante. É o Espírito Santo dentro do seu coração. Está aí. Agora, Deus, como o padre dizia no começo da missa, Deus é como uma mãe. E é por isso que o Espírito Santo, você recebe essa graça santificante, mas o Espírito Santo age em você somente quando você permite que isso aconteça. Quando você não permite, ainda mais se você anda no pecado, você precisa de uma coisa que se chama graça atual, que é isso que os discípulos estão fazendo, impondo as mãos e rezando. Por quê? O que é a graça atual? Porque você sabe disso. Você vem, você participa, o mundo te pega pelo pé, o diabo te dá uma rasteira ali na frente, as limitações da sua vida, você se engana muito, e aí você cai no pecado mortal, e aí não adianta, o pecado rompe o amor que você tem por Deus. Pode ver, quando você está no pecado mortal, a primeira coisa que você faz é se distancia de Deus, da igreja, de tudo que tem a ver com Deus. Quem está no pecado mortal é assim. Então eu preciso de uma graça atual. O que é essa graça atual? Como é que eu consigo ela, padre? A graça atual eu consigo ela somente rezando, orando, pedindo o Espírito Santo, me confessando. Eu só consigo a graça atual assim. Então, na oração, o Espírito age, ele floresce. Eu dou liberdade para que o Espírito fale comigo, para que o Espírito me tire do pecado. Eu acho muito interessante. E depois no Evangelho, Jesus vai dizer isso: eu não vou deixar vocês órfãos. Acho muito interessante, porque às vezes nas confissões, algumas pessoas elas escolhem confessar pelos 10 mandamentos, de maneira sábia. O padre também faz isso. Se você é um homem sábio, uma mulher sábia, você vai numa confissão, você vai passar os 10 mandamentos na sua vida. E isso é muito sábio, só que às vezes a pessoa começa assim, é um engano muito comum. Eu tinha esse engano quando era seminarista também, depois fui entendendo o meu engano. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a pessoa diz assim: eu amo, padre, a Deus sobre todas as coisas. Nossa, o padre já fica feliz, porque meu Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Aí chega no segundo, já não consigo. Não, padre, não consigo. Aí chega no terceiro, não, padre, já não guardar domingos em festas, não vou na missa. Aí chega no quarto, honrar pai e mãe, não, estou faltando nisso. Aí chega no quinto e vai, aí passa todos os mandamentos e deve os mandamentos, mas ama a Deus sobre todas as coisas. Você não ama, filho de Deus. Esse é o nosso maior engano, está na palavra. Hoje 2 vezes repete a mesma coisa, que se você pegar desde o capítulo 13, São João repete a mesma coisa. Se me amais, completa com o padre, se me amais, guardai os meus mandamentos. Para amar eu preciso guardar os mandamentos. Se você não guarda, você não ama. É isso que eu preciso entender. Essa tragédia do amor, essa tragédia louca, que eu não sei quando isso vai sair da nossa cabeça. Nós achamos que amar é ter um sentimento bom. Então você tem um sentimento bom por Deus, então você ama. Que ama nada, nós somos falhos. Amar a Deus é um negócio difícil. Ter sentimento bom você tem até por por uma planta. Ter sentimento bom não é amar não, povo de Deus. Amar isso aqui, ó. Hoje é dia das mães. Semana passada, uma mãe me encontrou. Semana passada. Uma mãe me encontrou e diz assim para mim assim: Padre do céu, meu filho não presta. E me contou umas coisas terríveis do filho dela. E falou um tanto de coisa. Eu falei: meu Deus, até o padre ficou meio chocado. E olha que é difícil me chocar com as coisas. E aí depois ela saiu, depois no final ela falou assim para mim assim: mas eu não tenho, padre, um sentimento bom com meu filho, porque ele faz essas coisas, mas eu não vou desistir dele. O senhor vai ver, eu ainda vou te encontrar e vou falar para o senhor como é que ele mudou. Isso é amor de verdade. Amar é quando eu não preciso ter um sentimento bom, é quando eu tenho uma decisão interior.
Amar é muito mais do que você pensar que amar não é só simplesmente eu sentir alguma coisa. Não, filho de Deus. Sentir alguma coisa, isso aí não diz nada. Às vezes o seu sentimento pelas pessoas, o seu sentimento bom é errado, porque às vezes você sente um sentimento bom por gente que não presta. Amar é compromisso. Amar é guardar mandamento. Guardar mandamento. Se me ama, eu guardo os teus mandamentos. Então o padre vai dizer isso para você. Quando você for na confissão, a primeira coisa que você precisa entender: eu não amo a Deus como eu deveria, porque eu não sigo os mandamentos. A não ser que você segue. E graças a Deus, encontrei pessoas na vida já que tem tanta facilidade em viver os mandamentos, e que bom. O padre ainda não tem em viver todos. Eu espero que você também não tenha dificuldade como padre, mas eu sei disso, filho de Deus. Amar, e é por isso que hoje é dia das mães. Amar é isso. Amar é ir até as últimas consequências. Amar é superar as barreiras mais difíceis, a injustiça, a inquietude, a dificuldade. Amar é você olhar para a pessoa que você muitas vezes não sinto nada por ela, mas você não, eu sou capaz de ajudar. Amar é um sentimento muito profundo, é um sentimento sobrenatural que só vem ao nosso coração pela graça de Deus, por essa graça que você recebeu no batismo. Amar é muito maior do que receber um milagre. Quem passa por essa terra amando ganha o reino dos céus. São Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, o amor, a caridade, ela encobre uma multidão de pecados. São João da Cruz diz no seu livro Subida ao Monte Carmelo: no fim da vida, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Amar é isso. Hoje eu lembro da minha mãe. E tenho certeza que você lembra da tua. Hoje é dia das mães, não tem como lembrar das nossas mães. E quando nós lembramos das nossas mães, tem uma força poderosa que nos invade, como se fosse uma força de Deus. Talvez uma das dores mais difíceis que eu encontrei na vida, nesses meus atendimentos, é trabalhando com os órfãos, com aqueles que não têm mãe. Ô força poderosa de não ter, de ver alguém dizer assim: padre, não tenho mãe, queria ter. E o padre diz: por quê? Olha aí as mães que Deus te deu, você tem um monte de mãe. Mas parece que isso confunde a pessoa. Que bom que é o processo de ter mãe. E que as mães do nosso Brasil se encontrem amparadas por nós que somos homens, filhos, e as mães que estão aqui se encontrem amparadas por esse sentimento que as mães deram para os filhos, que nós saibamos retribuir um pouco nessa terra. Esse sentimento tão bom que vem de Deus. Diz o profeta: Deus nos ama tanto que nos ama com um sentimento de mãe. Baixa um pouquinho a tua cabeça. Eleva a tua voz e reza a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, hoje a tua igreja especial, a igreja de Terra Boa, levanta a voz e reza.
para que todo sentimento de orfandade, para que os órfãos desse Brasil, sintam-se cheios do teu amor. Aqueles que sentem-se abandonados pela mãe, aqueles que não têm amor de mãe. Que a nossa oração agora os alcance e os preencha inteiramente. Nós levantamos a nossa voz por aqueles que estão desamparados, por aqueles que sentem-se órfãos porque não se encontraram com o Espírito Santo, como esses da Samaria, que não encontraram a força do Espírito Santo. Que eles encontrem a força do Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa mãe, pela mãe da terra que o Senhor nos colocou, para evitar que nós morrêssemos quando éramos criança, para evitar que nós nos perdêssemos na adolescência, para nos dar um colo, uma força nas decisões quando nos tornamos adultos. Obrigado, Senhor, pela mãe que colocaste na nossa vida. Que o teu poder, Senhor Jesus, entre em nós, nos faça firmes e verdadeiros, e que a Mãe do céu, a nossa mãe protetora, cuide de nós, nos ampare, nos proteja do mundo pernicioso, nos proteja do demônio, nos proteja da carne, que ela nos ampare e esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.